Daniel, tudo bem? Começando um projeto novo. Tranquilo. Tranquilo. Mas vamos começar contando, né? Todo mundo conhece o Daniel Oliveira, narrador, mas contar um pouco a sua trajetória, como é que começa o gosto pelo futebol, né? Qual é a primeira lembrança que tu tem, assim, desse teu vínculo com o futebol? Cara, a primeira lembrança, evidentemente, ela veio de pequeno, né? Meu pai sempre foi um apaixonado por futebol. Meu pai jornalista, né? Desempenhava atividade profissional na área do esporte. Foi durante muito tempo setorista da Folha da Tarde. Pegou aqueles grandes momentos do Grêmio, do Internacional, que ele tinha. E o meu pai veio também herdado do tio dele, que era o Edson Pires, chamado de o Rei do Furo, né? Era um cara também apaixonado por jornalismo esportivo, apaixonado por rádio, e aí veio essa vontade de trabalhar em rádio, meio que aos poucos, né? Lá eu já tinha esse interesse sendo despertado, né? Eu jogava futebol de botão, jogava sozinho e criava ali o meu mundo, os meus estádios, né? Os times que se enfrentavam, aquela história toda, e com 7, 8 anos eu comecei a narrar. E aí um dia meu pai disse, olha, estranho, ele tá falando sozinho no quarto, abriu a porta, eu tava narrando o jogo. E aí chegou... Gravava... Sim, eu tinha um gravador grande, né, fita cassete, gravava ali e brincava, né, fazia os lances, aquela história toda. E aí comecei a tomar gosto. Nesse tempo meu pai já trabalhava na Rádio Guaíba, e aí piá, já um pouco mais velho, acho que com uns 3 anos depois, já com 10 anos eu comecei a me familiarizar com o ambiente do rádio. Então eu ia acompanhar meu pai, ele era chefe, coordenador da Rádio Guaíba na ocasião, e era o plantão de estúdio, né? E aí eu, pequeno, passava os domingos com ele na Guaíba, comecei a tomar gosto pelo rádio, e aí a coisa, aos poucos, ela foi acontecendo. Então dá pra dizer o seguinte, como é que foi o começo? Cara, o começo foi com 7 anos. Era aquilo ali que eu queria fazer, já demonstrava que era o que eu queria fazer. Como é que finalmente surge uma primeira oportunidade, um primeiro contato, assim, teu, de fato, com a narração? Como é que surgiu isso? Através de algum concurso, alguma coisa que tu participou? Como é que... Eu participei do concurso Narradora do Futuro, da Rádio Gaúcha na ocasião. Eu tinha um objetivo ali bem claro. O que era? Eu tinha, na época, eu já estava com 16 anos, 16, 17, estava terminando o 2º grau, já começando ali meses depois uma faculdade. Eu sou formado em jornalismo, mas a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia elétrica. Mas aí eu participei desse concurso porque eu tinha um objetivo bem claro ali, eu defini. Eu quero, pelo menos, passar da primeira etapa para ir para o estádio. A segunda etapa é o seguinte, primeiro você mandava uma fita com a narração. Segunda etapa você ia para o estádio narrar um jogo, né? Era gravado e tal, o pessoal selecionava e aí ia para a banca de jurados lá da Rádio Gaúcha mesmo. O que aconteceu, cara? Eu mandei a fita e de repente um dia eu tô ouvindo o programa da Gaúcha, domingo de manhã, eu e meu pai, e pá, eu disse, olha, isso meu pai já tinha saído da Guaíba, essa aí é a minha voz, papapá. E cara, aí eu digo, pô, me realizei, né? Tive a experiência de ir por estádio, narrei um jogo. Nesse período, acabou o professor Rui Carlos Osterman coordenando um curso de comentarista, feito na própria Rádio Gaúcha, né? Com inscrições, e que você tinha a possibilidade de aprender com o professor, pô, convenhamos, que mestre, né? Tava mal Tava mal, pô, a galera tava toda lá, mas eu não ia fazer o curso porque o que eu queria mesmo era narrar contato comigo. Olha, o professor Rui tá fazendo um curso de comentarista e tal, e ele quer alguém que narre os jogos para fazer justamente o teste, a simulação de uma transmissão, né? Para testar realmente a visão dos comentaristas, né? Como é que eles tinham leitura de jogo, de que forma se portavam numa transmissão. Isso foi muito bacana, porque aí eu fiquei acho que uns 3, 4 meses, né, tendo essa sequência de narrar. Depois pintou um projeto, que foi o Inter havia reativado o departamento de futebol de salão, não era futsal ainda,
E a Gaúcha, numa parceria com a CBN na ocasião, era a Rádio 1120 AM, começou a transmitir os jogos do Campeonato Citadino. E a gente teve a possibilidade, né, de fazer uma cobertura no Tesourinha de todos os jogos que eram realizados. A competição era toda ela era realizada no Tesourinha. E aí nós fizemos, né, toda a transmissão dos jogos. Era um dia de rodada com 3, 4 jogos, era bem bacana. E aí eu tive a possibilidade ali de já ter o registro através de uma transmissão, né? Porque até então era uma coisa restrita a uma gravação. Ali a coisa começou mesmo com amplitude de um sinal de rádio, né? Alcançando as pessoas, vários municípios, né? Porque o sinal era muito forte, né? E a coisa ali aconteceu de uma forma, dá para dizer, profissional. Quando terminou esse período, foi um período de 1 ano, eu não consegui um estágio na Rádio Gaúcha porque nesse meio tempo eu comecei a estudar engenharia elétrica. E aí fui para a TVE. Fui para a TVE fazer um estágio na parte técnica. E aí um dia estava dando um jogo na televisão lá e os caras estavam vendo, era um intervalo de um programa e outro, né? Tinha os programas ao vivo e também os horários agendados para gravações, né, dos programas que seriam exibidos ao longo da semana. E era uma quarta-feira de noite, estava dando um jogo lá, eu vi o pessoal estava ali no horário de intervalo, assistindo a partida, eu fiz uma brincadeira, narrei o jogo. E aí os caras falaram, como é que tu sabe fazer isso aí? Eu digo, não sei, tô de brincadeira aqui. Me apresentaram para o José Carlos Torres, que era o chefe de esportes da TVE, e aí ele me mandou para São Leopoldo, isso foi numa quarta, no domingo já tinha jogo do Aimoré em São Leopoldo, e a TVE fornecia imagens em troca de imagens de outros jogos, tinha um programa à noite, no domingo na TV Educativa. Então o Torres disse, vai lá, narra, porque a gente vai filmar o jogo igual. Aí fui, comecei a narrar, comecei a pegar a sequência, aí as coisas começaram a acontecer em jogos importantes, aí comecei a narrar Grêmio, comecei a narrar Inter, Copa do Brasil, né? Naquela época não tinha toda essa restrição que tem agora da Libertadores, também narrei alguns jogos pela Libertadores da América.